2 de abril de 1988, Condado de Franklin, Carolina do Norte. A Yvonne Maguire salta de uma aeronave Twin Beech a 10.500 pés de altura. Esse não era um novato. Dá para ver claramente pela forma como a câmera do capacete dele permanece fixa em 2 pessoas acima dele, mesmo enquanto ele despenca milhares de pés no ar. Tudo parece normal. A câmera do capacete está gravando. A dupla acima dele alcança a altura, abre os paraquedas e flutua para longe. Agora é sua vez. Ele leva a mão ao quadril direito para puxar o acionador do paraquedas. Você pode ver a mão esquerda dele entrando no quadro. Ele puxa o saco e nada acontece. Um paraquedista profissional que esqueceu o paraquedas. 16 mergulhadores de elite que se afogaram. Um assassinato sem assassino. E 46 pessoas mortas por uma casca de noz. Estes são 6 dos piores desastres de paraquedismo da história da humanidade. Bem-vindo ao Extreme. 2 de abril de 1988 foi um dia movimentado para todos no Franklin County Sports Parachute Center, na Carolina do Norte, incluindo Yvonne Maguire, um funcionário de telecomunicações de 35 anos. Yvonne era um homem obcecado por paraquedismo, com mais de 800 saltos oficiais até 1988. Seu objetivo era ser o melhor fotógrafo de paraquedismo dos Estados Unidos. E isso não era uma tarefa fácil, porque filmar um salto de paraquedas em 1988 era um processo extremamente difícil. Naquela época, ainda não havia câmeras GoPro para prender no capacete. Para suas filmagens, Yvonne usava um equipamento personalizado, feito de uma câmera de vídeo volumosa montada no capacete, cabos grossos passando pelo corpo e um conjunto de baterias pesado, preso diretamente às costas. O arnês que fazia esse equipamento funcionar estava preso no peito e nos ombros dele, igual a um paraquedas. Não era um trabalho perigoso. Yvonne era um perfeccionista, e foi exatamente por isso que ele ainda estava por perto no dia 2 de abril. Yvonne costumava terminar ao meio-dia, mas naquele dia ficou até às 2h30, tentando aprimorar suas habilidades de filmagem. Ele já tinha feito 2 saltos naquele dia sem incidentes, e não havia motivo para pensar que esse salto seria diferente. O plano era simples. Yvonne saltaria do avião, seguido por uma dupla em tandem, formada por um instrutor e um aluno em seu primeiro salto. Ele cairia logo abaixo deles e registraria toda a experiência de baixo. Para um homem com 800 saltos, isso era o mais rotineiro possível. Então Yvonne embarcou na aeronave e, conforme planejado, quando o avião atingiu 10.500 pés, Yvonne saltou primeiro. Momentos depois, os paraquedistas seguiram e Yvonne os acompanhou bem. Eu não salto de paraquedas, mas se você salta, avise nos comentários. Manter a câmera estável sem pontos de referência é provavelmente uma das tarefas mais difíceis no ar. Quando a dupla que Yvonne acompanhava chegou à altura ideal, o instrutor e o aluno abriram os paraquedas no momento certo e flutuaram para longe. Tudo tinha saído perfeitamente. Era a vez de Yvonne. Ele levou a mão ao quadril direito para puxar o cordão, mas nada aconteceu. É possível ver quando a mão esquerda dele surge no enquadramento da câmera, parecendo por um instante apenas um ajuste de rotina. Mas então o movimento muda e se torna algo mais desesperado. A mão dele está procurando, tateando, agarrando nada. A 240 km por hora, com o chão se aproximando rapidamente, Yvonne Maguire percebeu que não estava usando um paraquedas. Em seus segundos finais, as imagens estáveis e profissionais desaparecem. As imagens tremem violentamente, tornando-se um borrão caótico de branco e nuvens, enquanto Yvonne, desesperadamente, procura nas costas o paraquedas que não está lá. Pouco antes de a gravação cortar, parecia que Yvonne poderia ter dito essas 2 palavras para sua câmera. Não. Então, escuridão. O socorro chegou rapidamente ao local, mas simplesmente não adiantou. Yvonne morreu no impacto. Seu corpo foi achado em uma floresta a cerca de 2,5 quilômetros do aeródromo.
Os investigadores da aviação se depararam com uma pergunta impossível: como um veterano simplesmente esquece o paraquedas? É como fazer uma viagem de carro e esquecer as chaves. Não faz sentido. Só percebe isso ao chegar no carro. Mas Ivan percebeu isso tarde demais. Então, como isso pôde acontecer? A resposta devastadora foi encontrada lá no hangar. O paraquedas de Ivan ainda estava no chão, intocado. Com pressa para fazer seu terceiro voo do dia, ele vestiu o pesado arnês da câmera e correu para o avião. Como o grande pacote de baterias e as alças grossas ficavam sobre seus ombros, no local onde normalmente estaria o paraquedas, seu corpo tinha a sensação física de já estar com o equipamento. Some isso a extrema fadiga que ele devia estar sentindo por causa de 2 saltos bem-sucedidos anteriores naquele mesmo dia, e você tem uma armadilha mortal. O que torna esse incidente tão de partir o coração é que alguém já tinha salvado a vida de Ivan naquele mesmo dia. Mais cedo, em seu segundo salto, um colega o viu indo ao avião sem paraquedas. Ivan voltou, pegou o paraquedas, completou o salto e pousou em segurança. Para ele, isso quase não foi considerado um incidente preocupante. Deveria ter sido. Enquanto a história de Ivan é um caso triste, mas direto, de negligência consigo mesmo, as próximas 5 histórias são muito mais complicadas. Começando pelo que aconteceu em Ohio, em 27 de agosto de 1967, esse deveria ter sido o salto da vida. Algumas semanas antes, um homem chamado Bob Carnes havia se apresentado em um show aéreo com seu North American B-20 e 5 particular Mitchell, o tipo de aeronave que voou em missões do Pacífico até a Alemanha, numa época em que não era exatamente a nação amigável que conhecemos hoje. Bob Carnes, de alguma forma, tinha um desses em sua coleção pessoal e, como forma de agradecer à comunidade de paraquedismo pelo apoio em seu show aéreo, fez uma oferta que nenhum paraquedista sério em Ohio poderia recusar. Salto de paraquedas grátis de um bombardeiro da Segunda Guerra a 20 mil pés. A oferta se espalhou pela comunidade quase imediatamente e até 27 de agosto, cerca de 30 dos paraquedistas mais experientes do estado já tinham ido até o aeroporto Ortner, em Wakeman, Ohio, para aproveitar a oportunidade. Tantas pessoas aceitaram a oferta que, a princípio, o avião fisicamente não conseguia decolar. Pediram que os paraquedistas menos experientes se afastassem. Apenas os melhores foram escolhidos. E eu quero que você entenda o quão sério essas pessoas eram. 17 dos 18 escolhidos para o salto eram membros da Associação de Paraquedismo dos Estados Unidos. Muitos já tinham mais de 200 saltos registrados, o que é exatamente o que torna tudo o que aconteceu depois tão inacreditável. O problema começou com Bob Carnes e começou antes mesmo do avião decolar. O equipamento de navegação dele tinha uma falha crítica, que ele nunca revelou a ninguém. O rádio dele e o sistema VOR, que é o instrumento que diz exatamente onde o piloto está, não podiam operar ao mesmo tempo. Ele podia ou falar com o controle de tráfego aéreo ou navegar, não os dois ao mesmo tempo. Em um dia normal, isso era um pequeno incômodo, mas em 27 de agosto de 1967, uma camada espessa e sólida de nuvens pesadas cobriu o norte de Ohio, bloqueando completamente a visão do solo abaixo. Mesmo em 1967, os regulamentos deixavam claro que era obrigatório identificar visualmente a zona de pouso. Mas Bob tinha 18 paraquedistas de elite atrás e queria que o salto ocorresse. Então ele desligou a navegação de bordo para falar com o controle de tráfego aéreo de Cleveland. Ele solicitou ao controlador de radar em terra que guiasse seu B-25 sobre a zona de salto do aeroporto Ortner. Agora, ao mesmo tempo em que Bob decolou, um fotógrafo chamado Ted Murphy havia decolado em um pequeno Cessna 180 com a intenção de fotografar os paraquedistas do ar. E é aqui que um dos casos mais extremos de identidade trocada na história da aviação aconteceu. Porque em 1967, o radar civil era basicamente apenas um ponto brilhante em uma tela. Nenhuma etiqueta,
mostrava o tamanho, o tipo ou a altitude da aeronave. Um enorme bombardeiro B-25 da Segunda Guerra Mundial e um pequeno Cessna 180 pareciam exatamente iguais na tela do radar. E lá na sala de radar de Cleveland, uma troca de turno tinha acabado de acontecer. O controlador principal, que falava com Carnes, saiu para um café, deixando um substituto no radar. Quando o outro controlador se sentou e olhou para os pontos brilhantes, ele identificou um eco que achou ser Carnes e começou a dar instruções. O controlador estava falando com Bob Carnes pelo rádio, mas estava acompanhando o Cessna de Ted Murphy na tela. Como Carnes voava completamente às cegas nas nuvens, só podia confiar e seguir cada instrução do controlador pelo fone de ouvido. Quando o ponto que ele julgava ser Bob ficou sobre a zona de lançamento do aeroporto de Orton, na tela do controlador, ele avisou a Carnes que estava liberado. Ele não fazia ideia de que o ponto que estava vendo era o Cessna de Ted Murphy e que Carnes e o verdadeiro B-25 com 18 paraquedistas a bordo, estava a cerca de 19 quilômetros do aeroporto de Orton, diretamente sobre as águas abertas do Lago Erie. Lembre-se, Bob estava voando completamente às cegas. Então, quando ouviu o sinal verde do controlador, ele deu luz verde para os paraquedistas saltarem. O mestre de salto abriu a porta. E mesmo que o regulamento da época dissesse explicitamente aos paraquedistas para nunca saltarem sem confirmar visualmente o solo abaixo deles, todos os 18 saltaram a 20 mil pés em nuvens tão densas que não dava para enxergar através delas, tão densas que não dava para saber o que estava esperando do outro lado. Por muito tempo, eles caíram em queda livre em meio a um total apagão branco. Eles atravessaram a base das nuvens a cerca de 4 mil pés e, em vez de grama e terra, viram água. O pânico tomou conta porque, em 1967, o equipamento de paraquedismo era incrivelmente pesado. Os paraquedistas estavam usando macacões grossos, botas pesadas e 18 quilos de cordas de lona e nylon. Nesse estado, mesmo que sobrevivessem ao impacto, eles afundariam imediatamente. Eles tinham cerca de 30 segundos da base da nuvem até o chão. Pense no que 30 segundos representam caindo em velocidade terminal. Sem nenhuma maneira de parar, eles bateram com força no lago. Seus enormes e pesados paraquedas desabaram sobre eles. E seus paraquedas, instantaneamente, se transformaram em redes molhadas, arrastando-os para debaixo da superfície. No início, as pessoas ao redor nem entenderam o que viam. Lá embaixo, no lago, os barqueiros, incluindo 2 cunhados, Dean Phillips e Richard Ralph, que estavam fazendo um passeio de domingo, olharam para cima e viram pequenas figuras caindo das nuvens baixas. A princípio, eles acharam que estavam vendo um bando de gaivotas mergulhando em direção à superfície. Alguns pensaram que era só lixo ou detritos lançados ilegalmente de um avião. Só quando os paraquedas se abriram e os enormes dosséis começaram a bater na água é que a realidade assustadora ficou clara. Os barqueiros aceleraram ao máximo e correram em direção à zona de impacto para ajudar. Ao chegarem onde caíram, os barqueiros agarraram as linhas emaranhadas e puxaram tentando erguer os paraquedistas pesados e molhados para seus barcos. Milagrosamente, Phillips e Ralph conseguiram tirar 2 paraquedistas chamados Roberto Coy e Bernardo Johnson da água com vida. Eles tentaram reanimar um terceiro, mas ele não sobreviveu. Apesar dos esforços imediatos de resgate deles e de outras tentativas feitas por pessoas em barcos ao redor, os paraquedistas afundaram profundamente e ficaram fora de alcance. A busca que se seguiu durou 53 horas. Mais de 400 pessoas chegaram à cidade de Huron, Ohio. Unidades da Guarda Costeira, aeronaves militares, mais de 30 barcos e equipes de resgate de todo o estado. Eles vasculharam cada centímetro daquela linha costeira. Era tarde demais. 16 dos 18 paraquedistas se afogaram. Apenas 2 sobreviveram tempo suficiente para serem retirados da água. A investigação que veio depois foi intensa, abrangente e brutal. Carnes foi considerado culpado
por deliberadamente lançar paraquedistas através de uma camada sólida de nuvens sem contato visual com o solo, uma violação direta dos regulamentos federais. Como resultado, ele foi permanentemente privado do direito de pilotar aeronaves comerciais ou transportar passageiros nunca mais. Além de perder seu sustento, Carnes, junto com o governo federal, foi alvo de enormes processos por morte por negligência, movidos pelas famílias das 16 vítimas. O desastre arruinou financeiramente sua operação para sempre. O desastre também mudou as regras da aviação para sempre. Como aqueles paraquedistas de elite se afogaram sob o peso imenso de seus próprios equipamentos, o Clube de Paraquedismo da América reescreveu seu protocolo de segurança para incluir um mandato inegociável que garante que qualquer pessoa realizando um salto a menos de 80 quilômetros de um corpo d'água deve estar equipada com equipamentos de flutuação e sobrevivência aprovados. Esse protocolo de segurança, sem dúvida, salvou muitas vidas que nunca chegaram a este canal, mas, infelizmente, para que isso se tornasse necessário, custou 16 vidas. Até agora, todo desastre foi uma tragédia indesejada. Ninguém queria que alguém morresse, mas em 2003, na Inglaterra, alguém queria. Stephen Hilder era um cadete de 20 anos no Royal Military College of Science, que faz parte da Academia de Defesa do Reino Unido. Ele já estava na carreira militar há anos, tendo concluído o ensino médio no Welbeck College, a escola de elite do Exército para o ensino médio. Após breve e mal-sucedida passagem pela Universidade de Bristol, Stephen transferiu-se para Shrewsbury para estudar gestão e logística, iniciando sua trajetória rumo à carreira de oficial do Exército. Segundo a maioria dos relatos, ele era disciplinado, inteligente e ambicioso. Mas Stephen tinha uma segunda vida paralela ao seu treinamento militar, e isso o consumia de uma forma que até mesmo seus amigos mais próximos achavam difícil de explicar completamente. Ele começou a praticar paraquedismo e, em 2 anos, já tinha mais de 200 saltos. Para comparar, a maioria dos paraquedistas recreativos leva anos para atingir esse número. Seus amigos diziam que não era só algo que ele gostava, mas que precisava. No verão de 2003, Stephen competia como parte de uma equipe de paraquedismo de formação de 3 pessoas, chamada Black Rain, ao lado de seus colegas cadetes oficiais Adrian Blair e David Mason. Na disciplina especializada, chamada Free Flying, não se trata do salto tradicional de paraquedas de barriga para baixo. É basicamente ginástica aérea, a milhares de metros de altura no céu. Os paraquedistas caem de cabeça, de pés ou em posições sentadas, executando formações complexas e coreografadas enquanto caem a 240 km por hora. Isso exige imensa concentração, consciência corporal e muita coragem. Os 3 se inscreveram no campeonato da Associação Britânica de Paraquedismo Universitário, uma competição de 1 semana no aeródromo de Habalstow, em Lincolnshire, naquele ano. 4 de julho de 2003 era um dia de competição, e por volta das 14h45, Stephen e seus 2 colegas de equipe embarcaram em um avião de salto e iniciaram a subida até 13.000 pés. Um paraquedista filmou o salto, mostrando exatamente como era o clima na cabine. Nas imagens, Stephen estava sorrindo, fazendo piadas com os amigos e mostrando um joinha. Ele parecia um jovem pronto para competir no esporte que amava. Quando a luz ficou verde, os 3 homens mergulharam no céu e o salto foi simplesmente impecável. A equipe estava focada. Eles executaram 19 manobras acrobáticas perfeitamente sincronizadas, e a 4.000 pés a rotina terminou. A equipe se separou, afastando-se uns dos outros para criar uma distância segura para abrir seus paraquedas. Os 2 companheiros de equipe de Stephen alcançaram para trás, lançaram seus paraquedas piloto e foram instantaneamente puxados para cima quando seus paraquedas principais abriram. Eles olharam para o lado, esperando ver o paraquedas de Stephen abrir ao lado, mas ele continuou caindo. Stephen tentou puxar o puxador do paraquedas principal, mas nada ocorreu. Imediatamente, confiando em seu treinamento militar e memória muscular, ele entrou direto no protocolo de emergência.
ele foi para o paraquedas reserva. Novamente nada aconteceu. Não havia nada que ele pudesse fazer além de assistir, impotente, enquanto caía e atingia o solo em um milharal próximo a 190 km por hora. Ele morreu na hora, quando paramédicos e responsáveis pelo salto encontraram seu corpo entre os milharais. Acharam que era uma tragédia rara, onde tanto o sistema principal quanto o reserva falharam juntos. Ao examinarem melhor o equipamento dele, o que viram não fez sentido. Veja, todo paraquedista salta com 2 paraquedas, um principal e um reserva de emergência. Cada paraquedas é conectado a um arnês no seu corpo com tiras grossas de tecido resistente. Ao puxar a alça de acionamento, essas tiras transferem a força da abertura do paraquedas para seu corpo, reduzindo sua velocidade. Elas são basicamente a única coisa entre você e bater violentamente no chão. Se essas tiras forem sabotadas, não importa o quão bem seu paraquedas funcione, ele só vai se soltar e flutuar enquanto você continua caindo. Fizeram exatamente isso com o equipamento de Stephen. Ambos os conjuntos de tiras, tanto do paraquedas principal quanto do reserva, foram cortados com o que os investigadores, posteriormente, determinaram ser um instrumento afiado. E os cortes não foram aleatórios nem desajeitados. Quem fez isso entendia exatamente o que estava cortando e por quê. A polícia de Humberside chamou isso de sabotagem feita por especialista. Um investigador sênior chamou isso de algo único na história do crime britânico. Alguém conseguiu cometer um assassinato em pleno ar durante um campeonato nacional. A polícia de Humberside iniciou rapidamente uma grande investigação de homicídio, mas não era como nos filmes, em que a polícia fecha os portões e prende o assassino na hora. Foi uma caçada nacional lenta e agonizante. Os detetives precisaram localizar e entrevistar milhares de pessoas presentes no festival de uma semana. Procuravam rivais ciumentos, inimigos secretos ou quem tivesse ressentimento pelo jovem cadete. Eles não encontraram nada até 3 meses depois, em outubro de 2003. A polícia tomou uma atitude que chocou absolutamente a todos. Eles decidiram ver onde tudo aconteceu. Eles prenderam e interrogaram os 2 companheiros de equipe de Stevens, os mesmos jovens que haviam pulado do avião com ele, além de uma terceira pessoa não identificada. A traição parecia quase inimaginável, especialmente porque semanas antes, esses 2 amigos haviam sido carregadores do caixão no funeral de Stephen, levando fisicamente seu caixão pelo corredor. E mesmo assim, lá estavam eles, sentados em uma sala de interrogatório da polícia. Quanto ao terceiro homem, ninguém jamais explicou quem ele era ou por que foi preso. A mídia britânica entrou em completo frenesi. Eles criaram teorias mirabolantes de ciúmes amargos, rivalidades militares e triângulos amorosos complexos sobre esse brilhante assassinato a sangue frio cometido por seus amigos mais próximos. Tudo o que restava eram as evidências físicas para fechar o caso, mas você sabe que a verdade de um crime raramente está no circo midiático. Ela está nos dados forenses, silenciosos e microscópicos. E quando os laudos forenses finalmente chegaram do laboratório, eles viraram toda a investigação do assassinato de cabeça para baixo. Quando o laboratório forense coletou os tirantes de nylon cortados do paraquedas, buscava o DNA do assassino. Eles esperavam encontrar suor, células da pele ou algum fluido de quem tivesse cortado violentamente o material grosso. Em vez disso, o único DNA que eles encontraram foi o de Stephen Hilders. A polícia também revistou o carro de Stephen, estacionado na zona de salto a semana toda. Dentro do porta-malas, eles encontraram uma tesoura, e quando colocaram essa tesoura sob um microscópio, a análise forense revelou as fibras microscópicas de nylon deixadas nas lâminas combinavam perfeitamente com as tiras cortadas do equipamento de paraquedas dele. As evidências físicas apontavam para uma conclusão impensável. Stephen Hilder havia sabotado suas próprias linhas de vida. Conforme os investigadores aprofundavam na vida pessoal dele, surgiram outros fatos perturbadores. Por trás do paraquedista sorridente e relaxado no avião, Stephen era um jovem que estava afundando na própria vida. Stephen havia acumulado
mais de 17 mil libras em dívidas, principalmente para financiar sua cara obsessão por paraquedismo. Seu longo relacionamento estava terminando e ele sofria grande pressão no trabalho. Na prestigiosa academia militar, ele achava, de forma equivocada, que havia reprovado nos rigorosos exames finais. Durante a investigação, um amigo lembrou de um comentário assustador e casual que Stephen havia feito meses antes. Ele havia dito que, se algum dia precisasse de uma saída para sua vida, não faria isso silenciosamente. Faria algo incrível pulando de um avião. Diante dessa montanha de evidências físicas e psicológicas, a polícia de Humberside mudou sua postura. Eles oficialmente inocentaram seus 2 companheiros de equipe, encerraram a investigação de assassinato e declararam o caso como uma saída espetacular e meticulosamente encenada. Mas no Reino Unido, um caso nunca é realmente encerrado até ser levado ao legista. E o legista, designado para esse caso, um homem chamado Stuart Atkinson, não estava acreditando no que a polícia estava dizendo. Ele apontou contradições enormes e gritantes na teoria deles. Sim, a tesoura foi encontrada no carro de Stephen, mas o carro ficou destrancado a semana toda, com as chaves no contato. Qualquer um no aeródromo podia ter usado sua tesoura, cortado as alças e devolvido ao porta-malas. E o fato de o DNA de Stephen ser o único perfil encontrado na tesoura não significava nada, segundo ele. Um assassino usando luvas não deixaria DNA mesmo assim. A ausência do DNA de outra pessoa não significa que ninguém mais esteve lá. E os vestígios de fibras encontrados nas roupas de Stephen, esses poderiam ter sido transferidos para suas roupas a partir do seu paraquedas, antes mesmo de ele vestir o macacão naquela manhã. Mas a maior contradição de todas para Stuart foi o próprio salto. Stephen foi filmado durante aquele salto final, parecendo jubiloso, eufórico, fazendo contato visual com seus colegas de equipe enquanto saltava do avião. Se ele cortasse suas próprias tiras no chão, sabia que ao sair do avião estaria morto. Então, por que um homem que sabia que estava prestes a morrer executaria 19 manobras acrobáticas impecáveis e altamente técnicas com seus amigos? Por que sorrir? E mais importante, ao atingir 4.000 pés, por que puxou a alça do paraquedas principal? E ao falhar, por que foi direto para o reserva de emergência? Por que passar pelo aterrorizante e frenético reflexo automático de tentar salvar a própria vida, se você já sabia que cortaria suas próprias tiras? Nada disso fazia sentido para o legista Stuart Atkinson. Então, em 25 de março de 2005, Stuart Atkinson registrou um veredito aberto, descrevendo a morte de Stephen Hiller como simplesmente única e misteriosa. No sistema jurídico britânico, um veredito aberto significa exatamente o que parece. Nós não sabemos, não podemos afirmar. Até hoje, continua sendo um mistério completamente sem solução, e ninguém jamais foi acusado. Agora, enquanto o caso de Stephen é o mistério mais sombrio da lista, a próxima história é a mais comovente. Ela nos leva a Honolulu, no Havaí, na noite de 5 de dezembro de 1981, e começa com o que deveria ter sido uma das noites mais emocionantes do ano. Mas antes, saiba que todo mês faço um vídeo exclusivo para o Patreon. Os avisos já estavam lá. Esse vídeo não estará disponível em outro lugar. Se isso faz seu tipo, os links estão na descrição. Byron Black, aos 50 anos, era uma lenda do paraquedismo no Havaí. Ele fundou a Jump Hawaii em 1976 e, ao longo dos anos, transformou-a em uma das equipes de paraquedismo mais reconhecidas das ilhas. Eles se destacavam pelos shows antes dos jogos no estádio Aloha, saltando de paraquedas no campo antes das partidas de futebol americano da Universidade do Havaí, com milhares de fãs nas arquibancadas. Em dezembro de 1981, eles já tinham feito isso 2 vezes naquele mesmo ano, sem nenhum incidente. O dia 5 de dezembro deveria ser a 3ª vez. A Universidade do Havaí recebia a da Carolina do Sul, e a Jump Hawaii foi contratada para o show pré-jogo. Byron reuniu sua equipe de 11 paraquedistas veteranos no total. Entre as 12 pessoas naquele avião, eles somavam mais de 10.000 saltos juntos.
Byron levou 2 de seus filhos junto. Danny, que tinha 20 anos, seria o piloto da aeronave. Um Beechcraft C-45 bimotor. Bob, de 25 anos, saltaria com a equipe. O C-45 é uma aeronave vintage, bonita e confiável, mas é extremamente implacável se você ignorar as leis de peso e balanceamento. E antes mesmo desse avião específico decolar naquela manhã, um erro grave, porém invisível, já havia sido cometido. Quando você carrega um avião, precisa calcular cuidadosamente o centro de gravidade, porque um avião em voo é como uma gangorra perfeitamente equilibrado sobre suas asas. Se você colocar peso demais na parte de trás, por exemplo, o avião fica perigosamente pesado na cauda. Um avião com peso excessivo na cauda perde sua estabilidade aerodinâmica. O nariz constantemente tende a subir, o que cria uma enorme resistência do vento. Se o nariz aponta muito para cima, as asas deixam de gerar sustentação. O avião entra em stall e fica incrivelmente fácil entrar em uma parafuso violento, da qual é quase impossível se recuperar. Com 11 paraquedistas adultos, com equipamentos pesados apertados na parte traseira da cabine, o Beechcraft estava com o centro de gravidade 10 polegadas, além do limite traseiro máximo. Na aviação, estar uma única polegada fora do limite pode mudar drasticamente como um avião se comporta. Estar 10 polegadas fora do limite significava que essa aeronave era uma verdadeira armadilha mortal, bastando o piloto fazer a manobra errada. Mas o avião decolou do aeródromo de Dillingham sem incidentes e começou a subir em direção ao estádio. Mas nuvens densas e ventos fortes haviam coberto Honolulu. Então, os paraquedistas não conseguiam ver o chão. E ao contrário do pessoal do Lago Erie, essa equipe seguiu o protocolo. O salto foi cancelado e Danny Black deu meia volta com o avião. O que ocorreu nos minutos seguintes foi difícil até para as testemunhas, em terra, descreverem com precisão. June Burkhardt, esposa de marinheiro, jantava com o marido em um restaurante próximo quando olhou pela janela. Ela disse que o avião estava girando e dando voltas em círculos largos. A princípio, ela realmente achou que era uma exibição acrobática. Quando Danny Black, o piloto, virou a aeronave perto do memorial do USS Arizona, a armadilha mortal que ele estava pilotando finalmente se revelou. Ao fazer curva, o avião deve baixar levemente o nariz e manter a alta velocidade. Essa é a única forma de manter as asas gerando sustentação para segurar o avião. Mas o peso na cauda dessa aeronave estava muito além do limite seguro. Quando Danny iniciou a curva, o peso traseiro começou a agir contra ele. É como girar um martelo pelo cabo. A parte pesada quer dominar. Em um avião, isso significa que a cauda puxa para trás, o nariz se levanta, as asas perdem o ângulo e toda a aeronave entra instantaneamente em um parafuso chato violento e irrecuperável. Dentro da cabine, foi um verdadeiro pesadelo. Quando um avião entra em rotação descontrolada desse jeito, ele gera uma força centrífuga intensa. Se você já esteve em um gira-gira de parquinho girando rápido demais, sabe a sensação assustadora de ser empurrado para fora, completamente incapaz de puxar seu corpo de volta para o centro. Agora imagine essa mesma força multiplicada dentro de um tubo de metal caindo do céu. Os 11 paraquedistas, pesados pelo equipamento, foram instantaneamente prensados contra as paredes e o chão por um peso invisível e esmagador. Eles não conseguiam ficar de pé nem engatinhar, totalmente presos pela física da rotação. Na frente, Danny, de 20 anos, levou os motores ao limite absoluto, empurrando desesperadamente os controles para frente para tentar apontar o nariz para baixo e assim conseguirem voar novamente. Como todos os corpos estavam presos e imóveis na traseira do avião, a cauda seguia pesada demais e os controles de voo quase não funcionavam. Perto da porta de salto aberta estava o paraquedista de 34 anos, Mike Simmons. Ele se preparava para ser o primeiro a saltar no estádio naquela noite e já estava posicionado na saída. Enquanto o avião girava e tremia ao seu redor, ele tomou uma decisão que provavelmente cada instinto em seu corpo gritava para que ele tomasse.
Ele se lançou para fora. Ao vê-lo sair, outros 3 paraquedistas tentaram desesperadamente segui-lo. Mas sair de uma aeronave girando é incrivelmente perigoso. Quando Mike se lançou pela porta, a seção traseira do Beechcraft, girando violentamente, girou e bateu diretamente em sua perna, quebrando-a completamente. Apesar da dor insuportável e da queda livre descontrolada, Mike confiou puramente em sua memória muscular. Ele encontrou a alça, puxou o cordão do paraquedas e o dossel se abriu. Apenas alguns segundos depois, ele caiu nas águas de Pearl Harbor. Mike conseguiu. Infelizmente, os paraquedistas que tentaram segui-lo simplesmente ficaram sem altitude. Seus paraquedas não abriram totalmente a tempo e eles caíram no chão. O Beechcraft atingiu o Recife a 250 jardas do memorial do USS Arizona e se dobrou em forma de L no impacto. A cauda era a única parte ainda visível acima da água. Apesar da perna quebrada, Mike Simmons soltou seu equipamento pesado, lutou para chegar à superfície e tentou desesperadamente nadar em direção aos destroços que afundavam para salvar seus amigos. Mas o impacto foi muito forte. Todas as 11 pessoas dentro do avião, incluindo o lendário Byron Black e seus 2 filhos pequenos, morreram no acidente. A investigação oficial confirmou o que os números de peso e balanceamento já indicavam para quem conferisse. O piloto não manteve a velocidade de voo na curva. A aeronave excedia em 10 polegadas o limite traseiro do centro de gravidade. Danny Black tinha 20 anos, ainda não estava qualificado para operar aquela aeronave e não havia feito um planejamento pré-voo adequado. A devastadora tragédia que eliminou o núcleo da comunidade de paraquedismo do Havaí em uma única tarde. É um lembrete brutal de que, mesmo com milhares de saltos bem-sucedidos, você não supera, com habilidade no paraquedismo, um avião mal carregado. Diferente de tudo o que cobrimos até agora, esta próxima história não aconteceu por causa de um erro de cálculo, um engano ou uma falha mecânica inesperada. Aconteceu por causa de fotografias. Deixe-me explicar. Dubnica Air era uma operação de paraquedismo baseada no aeródromo de Červený Kamen, no oeste da Eslováquia. Em agosto de 2015, eles estavam se preparando para um show aéreo marcado para o dia 23 de agosto e haviam organizado um voo de ensaio 3 dias antes para praticar sua apresentação sincronizada. O plano era que 2 aeronaves turbohélice, idênticas modelo LL-410, decolassem juntas, subissem em formação fechada e liberassem seus paraquedistas simultaneamente. Limpo, preciso, profissional. Agora, se você não está familiarizado com voo em formação, as regras são simples e inegociáveis. Quando 2 aeronaves voam em formação fechada, cada piloto tem uma tarefa acima de todas as outras: saber exatamente onde o outro avião está o tempo todo. A aeronave que vem atrás, em especial, tem uma posição específica que deve manter atrás e abaixo do avião líder e nunca, sob nenhuma circunstância, pode sair dessa posição. A separação entre as 2 aeronaves é medida em pés, não em milhas. Um momento de desatenção e as consequências são catastróficas. Cada avião levava 17 paraquedistas e 2 pilotos. São 38 pessoas no ar, somando as 2 aeronaves, enquanto os 2 aviões subiam em direção a 5.000 pés naquela manhã de 20 de agosto, a margem para erro simplesmente desapareceu. Os 2 aviões colidiram justamente quando os paraquedistas na parte de trás das cabines faziam suas últimas checagens de equipamento. O impacto foi catastrófico. Quando aeronaves colidem no ar, elas não simplesmente ricocheteiam uma na outra. As hélices afiadas como navalha rasgam as fuselagens de alumínio como se fosse papel. As asas se desprendem. As seções da cauda são esmagadas. Ambos os aviões perderam a capacidade de voar instantaneamente. Em quase qualquer outro cenário de aviação comercial ou privada, uma colisão no ar a 5.000 pés é fatal em 100% dos casos. Mas os passageiros na parte de trás desses aviões eram 38 paraquedistas de elite, e eles já estavam usando seus paraquedas. O que aconteceu em seguida
foi uma luta desesperada, em frações de segundo, pela sobrevivência contra as leis brutais da física. Quando um avião perde suas asas e cauda, ele cai descontroladamente, gerando forças G massivas e desorientadoras. Os paraquedistas nos destroços em queda tinham só segundos para reagir. Lutando contra o caos, a gravidade esmagadora e os destroços voando, eles desesperadamente se arrastaram em direção às portas de salto abertas e se lançaram no céu, desviando das partes do avião que caíam enquanto abriam seus paraquedas. Milagrosamente, 31 paraquedistas conseguiram escapar dos destroços em queda e pousar em segurança com seus paraquedas, mas nem todos conseguiram sair a tempo. As intensas forças G e o metal, esmagado e retorcido, prenderam 3 dos paraquedistas dentro da fuselagem. Além disso, os pilotos de cada aeronave estavam presos em seus cockpits. Eles não tiveram tempo nem espaço para escapar. Ambas as aeronaves se chocaram contra o solo e todos os 4 pilotos, assim como os 3 paraquedistas presos, faleceram no acidente. Quando os investigadores do escritório de aviação da Eslováquia examinaram os destroços para entender por que os 2 aviões colidiram em um dia claro de verão, encontraram algo tão inacreditável que achei que meus olhos me enganavam ao ler pela primeira vez. Voar uma aeronave em formação fechada exige foco absoluto e ininterrupto. Um único segundo de desatenção significa morte. No entanto, o relatório oficial revelou que, no momento da colisão, o capitão da aeronave que vinha atrás estava ativamente usando seu celular para tirar fotos do avião à frente pela janela da cabine. Enquanto ele fazia isso, sua aeronave foi lentamente avançando e subindo até ficar no mesmo nível do avião que ele deveria estar seguindo. Quando qualquer um dos pilotos percebeu o que estava acontecendo, já não havia mais tempo. Agora, eu não faço ideia do porquê ele achou que isso era aceitável. Você não deveria mandar mensagem ao dirigir, muito menos tirar fotos pilotando um avião. Eu não faço ideia do que passava pela cabeça dele quando apontou o celular para a janela. Mas o que eu sei é que 38 pessoas confiaram suas vidas a ele naquela manhã, e 7 delas não voltaram para casa porque ele queria uma fotografia. Até agora, todo o desastre desta lista se resumiu a um erro humano fatal no momento. Mas o desastre de paraquedismo mais mortal da história da humanidade não foi causado por um erro no ar. Foi causado por sujeira. Em 11 de setembro de 1982, a cidade de Mannheim, na Alemanha Ocidental, estava no meio de uma celebração enorme. A cidade havia recebido seu status oficial de cidade exatamente 375 anos antes, e o governo local organizou uma semana de festividades para marcar a ocasião. Houve shows, exposições e, na manhã de 11 de setembro, uma apresentação aérea espetacular no aeroporto da cidade de Mannheim, que milhares de pessoas foram assistir. O destaque daquele show aéreo seria algo que ninguém jamais tinha visto antes. Uma equipe internacional de paraquedistas composta por 23 franceses, 9 galeses, 6 alemães e 8 americanos, que tentariam bater um recorde do Guinness. Recordes mundiais para a maior formação em círculo de queda livre já montada na história da humanidade. Para conseguir isso, eles precisavam saltar de uma aeronave simultaneamente em grande altitude, dar as mãos formando um círculo gigante, enquanto caíam a 240 km por hora e manter a formação tempo suficiente para que fosse oficialmente verificada. Para levar todos esses paraquedistas até a altitude, a cidade solicitou 2 helicópteros CH-40 e 7 Chinook, do Exército dos Estados Unidos, a guarnição militar americana baseada em Mannheim. O Chinook é uma enorme fera de transporte com 2 rotores. Ele é fortemente blindado, muito bem projetado e construído para sobreviver em zonas de guerra ativas. Ambos os helicópteros chegaram no horário naquela manhã e, então, em algum momento antes da decolagem, alguém tomou uma decisão. Ninguém jamais explicou completamente quem tomou essa decisão ou por quê, mas, em vez de dividir os paraquedistas entre os 2 helicópteros como planejado, toda a equipe foi colocada em apenas um. Quando as portas daquele único Chinook se fecharam,
Havia 38 paraquedistas, uma equipe americana de 5 homens e 2 repórteres da rede de forças americanas que souberam da tentativa de recorde e embarcaram no último minuto para cobrir a história. 46 pessoas ao todo. Não havia assentos suficientes para todos, então 11 pessoas tiveram que ficar em pé. Por volta das 12h30 da tarde, o Chinook decolou. Vários balões de ar quente já haviam sido lançados, flutuando pacificamente ao redor do aeródromo, enquanto milhares de espectadores aguardavam a saída dos paraquedistas. A multidão estava animada, mas toda aquela alegria chegou ao fim, quando as pessoas no chão, de repente, ouviram um grito catastrófico e estridente ecoando pelo céu. Agora, para entender o que estava acontecendo dentro daquele helicóptero, você precisa compreender uma coisa fundamental sobre como funciona um Chinook. Um helicóptero Chinook tem 2 rotores enormes, um na frente e outro na traseira. Diferente de um helicóptero normal, ambos os rotores giram em direções opostas e suas pás realmente passam pelo mesmo espaço no ar. A única razão pela qual eles nunca se chocam é que estão perfeitamente sincronizados, como 2 pessoas em uma porta giratória que nunca colidem porque sempre sabem exatamente quando passar. A sincronização é feita por uma única caixa de engrenagens que, como qualquer parte do motor, deve estar sempre lubrificada para evitar superaquecimento. Pequenos jatos dentro da transmissão pulverizam óleo continuamente nas peças móveis. A cada segundo que o helicóptero está no ar, pense nisso como a correia dentada do seu carro. Enquanto a caixa estiver girando, as pás estão perfeitamente sincronizadas para não se tocarem, passando a poucos centímetros umas das outras. Se ela quebrar, bem, esse é o pior pesadelo de qualquer piloto. E em Mannheim, em 11 de setembro de 1982, esse pesadelo se tornou realidade. A caixa de engrenagens falhou de repente, e as pás de 2 rotores enormes e pesados se chocaram instantaneamente a centenas de quilômetros por hora. A força absoluta da colisão quebrou os 2 rotores bem no ar. O helicóptero caiu do céu como uma pedra, colidindo diretamente na rodovia A656 abaixo. Como eles estavam a apenas 800 pés, quando os rotores colidiram, não houve absolutamente nenhum tempo para reagir. Todas as 46 pessoas a bordo morreram. Foi uma tragédia inimaginável. Os militares imediatamente deixaram toda a sua frota de Chinooks em solo, temendo uma falha de projeto grave. Os investigadores desmontaram os destroços peça por peça, tentando descobrir como o helicóptero de transporte mais resistente e mais fortemente projetado do mundo poderia, de repente, se despedaçar em um dia claro e ensolarado. Eles não acharam vestígios de míssil nem sinais de colisão com pássaros. A causa foi um pedaço de sujeira. Sim, um pequeno pedaço de sujeira. Durante a manutenção de rotina no solo, antes mesmo do helicóptero voar, os mecânicos usaram cascas de noz trituradas para jatear e limpar as peças da transmissão do helicóptero. É uma forma padrão e suave de limpar máquinas pesadas, mas os mecânicos cometeram um erro microscópico. Eles não conseguiram remover todo o pó, e as partículas de noz que não foram eliminadas permaneceram dentro da transmissão, lentamente se aglutinando com a graxa. Quando o helicóptero decolou, na manhã de 11 de setembro, essas partículas aglutinadas foram empurradas pelas linhas de óleo e bloquearam um jato de lubrificação. Como o jato estava bloqueado, a caixa de câmbio não recebeu óleo para se resfriar. Ela começou a superaquecer, travou, e foi isso. 46 vidas foram perdidas por causa de algo tão insignificante. Algo em que você provavelmente nem pensa 2 vezes, mas as margens são brutais lá em cima, nos céus. O prefeito de Mannheim, Wilhelm Warnhold, cancelou todas as comemorações restantes do aniversário. Um memorial de pedra esculpida foi erguido na entrada do aeroporto da cidade de Mannheim. Os nomes das 46 vítimas estão gravados em uma placa na base do memorial. E todo ano, no dia 11 de setembro, as famílias se reúnem nesse memorial para lembrar o que começou como uma tentativa de recorde mundial e terminou com 46 pessoas em uma rodovia
Porque alguém não fez a troca de marcha corretamente. 6 desastres. Nenhum deles era inevitável. Todos eram totalmente evitáveis, e nenhuma dessas vítimas entrou em uma aeronave porque queria morrer. Eles confiaram em seus equipamentos, confiaram em suas equipes e esperavam voltar para casa. Mas o homem do nosso próximo vídeo sabia exatamente no que estava se metendo. Ele era um destemido, de 58 anos, que construiu seu próprio barril de madeira rudimentar. Trancou-se dentro dele, com uma bigorna de ferro de 50 quilos para se manter estável, e de forma voluntária, se lançou pela queda estrondosa de 51 metros das cataratas do Niágara. Você não vai acreditar no que aconteceu depois.